Ação e Reação, de André Luiz, capítulo 20. Comovente surpresa. Durante 3 anos, estivemos quase que diariamente na Mansão Paz, estudando lições preciosas e aprendendo a servir. Ali, ao pé de Druso, na comunhão fraternal de Silas e junto de outros amigos prestimosos, recolhemos experiências e apontamentos sublimes. Em verdade, o sofrimento naquele pouso castigado de extrema luta era a nota constante em todas as direções. Muitas vezes, a casa tremia nos alicerces sob convulsões magnéticas indescritíveis. Noutras ocasiões, sob o ataque de legiões ferozes, se parecia a fortaleza, em regime de sítio inquietante, que só a misericórdia divina poderia salvar. Todavia, em qualquer emergência, Druso nos convocava à oração, e nossas preces nunca ficaram sem respostas. Suprimentos e recursos, diretrizes e bálsamos fluíam invariavelmente dos planos superiores, amparando nossa necessidade ou nos tirando a indecisão. O orientador da casa constituía para nós o mais elevado padrão de sensibilidade moral, apesar da humildade com que pautava todas as atitudes. Nunca lhe surpreendemos o mínimo gesto em desacordo com o nobre e extenso mandato de que dispunha. Sabia ser firme sem rispidez, justo sem parcialidade, bondoso sem fraqueza. Valorizava não apenas o conselho dos grandes espíritos que visitavam nosso cenáculo, mas também os votos humildes dos míseros sofredores que nos batiam à porta. Mantinha amorosa reverência diante dos supervisores da mansão, a cujos avisos atendia prestativo, tanto quanto mostrava o melhor carinho no desvelo incessante em favor dos infelizes que nos rogavam ajuda e entendimento. Desdobrava-se. Não se limitava ao venerável mistério do administrador central, a quem devíamos homenagem constante. Era o conselheiro devotado de todos os assessores, o médico dos internados, o mentor das expedições e o enfermeiro tolerante e simples, sempre que as circunstâncias o exigem. Mas, onde notávamos sua mais impressionante assiduidade, era justamente à cabeceira dos irmãos infelizes, recolhidos nos tenebrosos desfiladeiros em que a instituição se situava. Noite a noite, sempre que desejássemos, podíamos acompanhar os seus serviços magnéticos junto de Silas, identificando criaturas infortunadas que, a se desvairarem nas sombras, haviam perdido a noção de si mesmas, dementadas pela viciação ou transtornadas pelo próprio desespero. Era sempre doloroso encarar os companheiros disformes e irreconhecíveis que a flagelação mental enlouquecia. Por mais de uma vez, Hilário e eu nos desfizemos em pranto à frente daquelas fisionomias pavorosas que o extremo desequilíbrio imobiliza em terrível prostração ou revoltava em crises de loucura. Porém, Druso se inclinava sobre todos os infelizes, sempre com a mesma ternura. Depois da oração costumeira, articulava operações magnéticas assistenciais e, logo após, com a devida segurança, interrogava os recém-recolhidos, enquanto fazia anotações diversas, referentes à colaboração que nos cabia desenvolver.
ele gastava 2, 3, 4 horas, pessoalmente, cada noite, no trabalho socorrista que considerava sagrado, sem que nenhum dos companheiros encontrasse a menor oportunidade de substituí-lo. À exceção dele, todos nos revezávamos na cooperação solicitada ou espontânea, no serviço de amparo à consulta aos irmãos, que o mergulho indiscriminado nas sombras havia enlouquecido. Foi assim que, certa noite, para nós inesquecível, pobre mulher cadaverizada foi trazida pelos enfermeiros à sala de nossas atividades habituais para o socorro necessário. O corpo maltratado, que imundos trapos mal cobriam, as mãos cujos dedos terminavam em forma de garra e o semblante completamente alterado por terrível hipertrofia, quer dizer, aumento. Falava sem palavras dos longos tormentos de que foi vítima. Embora preliminarmente atendida pela enfermagem da mansão, a infortunada criatura exalava um cheiro nauseante. No entanto, Druso, como acontecia noutros casos, afagava sua fronte com paternal carinho. Terminada a prece com que assinalava o início da tarefa assistencial, começou a aplicação de passes, acordando suas energias. Em seguida, notando que fundos gemidos se exteriorizavam de seu peito, o abnegado amigo concentrou os seus potenciais de força magnética no cérebro da infeliz, que começou a se mover subitamente reanimada. Via-se claramente que Druso interferia no córtex encefálico, incentivando-a ao necessário despertamento. Foi então que a boca imóvel, arrastada hipnoticamente à movimentação, se abriu de leve e gritou: Druso, Druso, compadece-te de mim. Surpreendidos, vimos o chefe da mansão cambalear, quase desfalecente, como se fosse atingido por invisível raios de angústia e morte. Mas a estupefação não atingiu apenas ele. Silas, fazendo-se lívido, avançou para ele abraçando, como se temesse sua queda inevitável. Algo de estranho ocorria, cujo sentido de pronto não conseguíamos perceber. Buscando dominar-se, o venerável diretor ergueu os olhos lúcidos para o alto, em pranto mudo, invocando a inspiração divina na linguagem da prece silenciosa, em que a alma se comunica particularmente com Deus, e após rápidos momentos, perguntou à infeliz: Irmã, que tens a nos dizer? Ela abriu os olhos, que se reviravam nas órbitas, sem qualquer expressão de lucidez, e parecendo temer a presença de inimigos ocultos, clamou triste: Tragam meu esposo. Druso me perdoará. Estou cansada, vencida. Por amor de Deus, liberte-me. Liberte-me. Quero ar puro. Não terei pago o suficiente o meu crime? Não creio que Deus nos criasse para o inferno sem fim. Se errei conscientemente, adquirindo grande culpa, não desconheço que as minhas penas reparadoras também têm sido enormes. Conduzam-me à presença de meu esposo, para que me ajoelhe. Druso me retirará do local dos réprobos, quer dizer, dos condenados, né? Compreenderá que não sou assim tão cruel como querem que eu seja. Meu marido era sumamente bondoso, me tratava como um pai. Há quantos anos padeço, ó Senhor? Tu que curaste os leprosos e os endemoniados, estende-me os braços de amor, retira-me do inferno a que fui arrastada. Ajuda-me, ó Cristo. Deixa que eu recolha do esposo que humilhei o perdão de que necessito, para que minha consciência possa orar com fervor. O remorso é fogo que me consome. Piedade, piedade, piedade.
Dentro do intervalo que se fez espontâneo, vimos que o grande condutor estava entregue às lágrimas copiosas. Pela primeira vez aos nossos olhos, Silas interferiu no socorro magnético. Apesar do espanto que se estampava em sua face, com a implícita aprovação do chefe, que cedia o seu lugar em silêncio, interrogou preocupado e indeciso: "Como te chamas?" "Aida." Foi a resposta que nos despertou mais acurada atenção. Mas o assistente, no evidente propósito de obter mais informações, tão seguros quanto possíveis, continuou indagando em voz trêmula: "Aida, se és a esposa de Druso, como nos faz crer, não te recordas de mais alguém? De mais alguém que partilhou no mundo a vida no seu lar?" E ela respondeu com indizível carinho: "Oh, sim, lembro-me. Meu esposo trazia um filho das primeiras núpcias, um jovem médico de nome Silas. E dando-nos a conhecer a extrema fixação mental a que se ajustava, exclamou sussurrante: Onde está Silas, que também não me ouve?" A princípio, se contrariava com minha presença, entretanto, com o tempo, tornou-se um filho do coração, condescendente, amigo. Silas, sim, sim. Quem me faz recordar o passado? A constrangedora surpresa se agigantava. Ambos os socorristas caíram de joelhos em pranto incontrolável. Num instante entendemos tudo, rememorando a noite inesquecível em que Silas falou algo de sua história comovente. A pobre dementada era Aida, a madrasta sofredora. Somente agora percebíamos que o instrutor e o assistente haviam sido entre os homens pai e filho. Daí a discreta intimidade com que se associavam automaticamente em todos os serviços. Pensei, de certo, haviam abraçado a aflitiva missão naquele perseguido instituto de caridade, não apenas atendendo aos desencarnados infelizes, mas também com elevados objetivos do coração. Entretanto, não consegui divagar muito tempo, uma vez que Druso, num gesto enternecedor, recolheu a infortunada criatura nos braços generosos e, ajoelhado, após conchegá-la de encontro ao peito, exclamou para o alto, em voz sumida, em lágrimas: Obrigada, Senhor. Os penitentes como eu também encontram o seu dia de graças. Agora que devolves ao meu coração criminoso a companheira que envenenei no mundo, dá-me forças para que eu possa erguê-la do abismo de sofrimento a que se precipitou por minha culpa. Notava-se o seu esforço para continuar clamando pela compaixão celeste. No entanto, os soluços embargavam de todo sua voz, enquanto vasto jorro de safirina luz fluía do teto, como se a infinita bondade respondesse de imediato à comovente súplica. Silas, extremamente abatido, o ajudou a se levantar e ambos se afastaram carregando consigo aquele trapo de mulher, com a solene emoção de quem havia conquistado precioso troféu. Informados de que o serviço magnético não teria prosseguimento naquela noite, nos retiramos para nosso aposento particular, nos confiando ao estudo de nossas impressões. Entretanto, no dia seguinte, Silas veio ao nosso encontro. Tocava-se de alegria misteriosa de quem solucionou um problema longamente sofrido. E lembrando o estudo da lei de causa e efeito, explicou-se rápido. Druso e ele tinham sido pai e filho na última existência, e tendo ambos recebido a necessária permissão para trabalhar em busca de Aida, cuja perda haviam provocado, devotavam-se ao serviço da mansão, sob a concessão de amigos do plano superior. Ao preço de tremendas lutas na própria recuperação, chegaram a conquistar amizades sólidas e experiências notáveis, mas
A recordação da jovem sacrificada constituía envenenado espinho no íntimo do ser. Assim era que, para mais ampla elevação na luz infinita, necessitavam ressarcir o infame débito. E acentuava esperançoso com ignorada felicidade a brilhar no olhar. Dentro de 3 dias, meu pai deixará o encargo de orientador da instituição, alçando-se, por fim, à companhia de minha mãe, para regressar em brevemente à reencarnação que os espera, sob a guarda de alguns amigos nossos. Meu pai partirá primeiramente, pouco depois, minha abnegada mãe o seguirá para a internação na carne, e mais tarde, quando se casarem, na esfera dos homens, me recolherão nos braços, na condição de primogênito, para que nós 3 venhamos a receber a ida sofredora em nossos corações. Jesus nos concederá a felicidade de resgatar a imensa dívida com a assistência amorosa de minha mãe, que renunciou à alegria da ascensão imediata em nosso benefício. Como podem observar, nós mesmos, segundo a lei, buscamos a justiça por nossas próprias mãos. O assistente mostrava na face o deslumbramento de uma criança feliz, e Hilário perguntou: "E você, continuará ainda aqui?" "Não", respondeu o companheiro generoso. "Com o afastamento do meu pai, obtive permissão para ingressar em grande educandário, no qual me habilitarei para as novas tarefas na medicina humana, com vistas à minha próxima encarnação terrestre." O comunicado alterava nosso programa. De nossa parte, convinha encerrar os estudos na generosa instituição, porque Drus e Silas, desde a primeira hora, haviam sido ali nosso apoio claro e fiel. Abracei o assistente, sentindo sua falta por antecipação. Silas era mais um amigo de quem me devia separar. Felicitei-o pela vitória alcançada e com ele também consideramos a necessidade do nosso adeus. A mudança administrativa na casa não nos encorajaria a qualquer adiamento. Para nós também, a partida era inadiável. O corajoso companheiro nos abraçou com irreprimível carinho e lágrimas de sublime reconhecimento jorraram em nossos olhos. Quem admitirá que a separação seja apenas uma flor triste na terra dos homens? Decorridos 3 dias sobre nossa derradeira conversa, achávamos-nos no maior recinto do grande Instituto de Socorro Espiritual. O instrutor e o assistente se despediram dos amigos. O enorme salão estava repleto. No largo estrado em que se destacava a direção, Druso aparecia ladeado pelo instrutor Aranda, a quem passaria o governo do estabelecimento, e pela esposa querida, aquela que lhe ofertou no mundo os sonhos doces do primeiro matrimônio, cujos olhos serenos exprimiam irradiante bondade. Outros benfeitores, incluindo nosso caro Silas, ali também se encontravam atenciosos e emocionados. Nós estávamos na multidão dos ouvintes, ao lado dos assessores e funcionários do grande hospital-escola, ao pé de mais de 300 internados. Todos os enfermos, abrigados e servidores vinham trazer a Druso preciosos testemunhos de reconhecimento. As manifestações comovedoras se multiplicavam incessantes, enquanto música leve nascia de instrumentos ocultos, espalhando-se em surdina. Todos os doentes, em fila movimentada, queriam dizer uma palavra ao abnegado instrutor que os acolheu generoso. Velhinhos trêmulos abençoavam o seu nome. Irmãs cujo aspecto falava de trabalhosa renovação ofertavam-lhe as flores torturadas e tristes que o clima inquietante da mansão era capaz de produzir. Entidades diversas, recuperadas ao hálito de seu incansável devotamento, lhe endereçavam expressões respeitosas e amigas,
enquanto inúmeros jovens beijavam suas mãos. Para todos, Druso possuía uma frase de enternecimento e carinho. Choro discreto surgia aqui e ali. Todos devíamos ao mentor admirável esclarecimento e esperança, energia e consolação. O novo chefe, após a cerimônia simples da transmissão de responsabilidades, levantou-se e prometeu dirigir a casa com lealdade ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, para falar a verdade, não creio que o instrutor Aranda, recém-chegado à casa, pudesse naquela hora atrair mais dilatada atenção. E assim que se acomodou na poltrona que a solenidade lhe reservava, Druso se ergueu e rogou permissão para orar à despedida. Todas as frontes penderam silenciosas, enquanto a voz dele se elevou para o infinito, como melodia emoldurada de lágrimas, e ele clamou humilde: Senhor Jesus, neste instante em que te oferecemos o coração, deixa que nossa alma se incline reverente para agradecer tuas bênçãos de luz, que a tua incomensurável bondade aqui nos concedeu em 50 anos de amor. Tu, Mestre, que ergueste Lázaro do sepulcro, levanta-me também das trevas para a alvorada remissora, lançando no inferno de minha culpa o orvalho de minha compaixão, de tua compaixão, Estendeste os braços magnânimos ao meu espírito mergulhado na lodosa corrente do crime. Trouxeste-me do pelourinho do remorso para o serviço da esperança. Reanimaste-me quanto minhas forças desfaleciam. Nos dias agoniados, foste o alimento de minhas ânsias. Nas estradas mais escabrosas, eras em tudo o meu companheiro fiel. Ensinaste-me, sem ruído, que somente através da recuperação do respeito a mim mesmo, no pagamento de meus débitos, é que poderei empreender a reconquista de minha paz. E confiaste-me, Senhor, o trabalho nesse pouso restaurador, como assistência constante de tua benevolência infinita, a fim de que eu pudesse avançar das sombras da noite para o fulguroso de novo dia. Agradeço-te, pois, os instrutores que me deste, a cuja devoção afetuosa tão pesado tenho sido, os companheiros generosos que tantas vezes suportaram minhas exigências, e os irmãos enfermos que tantos ensinamentos preciosos me trouxeram ao coração. E agora, Senhor, que a esfera dos homens me abrirá de novo as portas, acompanha-me por acréscimo de misericórdia, com a graça de tua bênção. Não permitas que o reconforto do mundo me faça te esquecer, e constrange-me ao convívio da humildade, para que o orgulho não me sufoque. Dá-me a luta edificante por mestra de meu resgate, e não retires o teu olhar de sobre os meus passos, ainda que para isso deva ser o sofrimento constante a marca de meus dias. E, se possível, deixa que os irmãos dessa casa me amparem com seus pensamentos em oração de auxílio, para que, no pedregoso caminho da regeneração de que necessito, não me canse de louvar o teu excelso amor para sempre. Druso se calou em pranto. No recinto choviam pequenos flocos luminescentes, como estrelas minúsculas que se desfaziam de leve em nos tocando a fronte. Lá fora, a tempestade gritava em convulsões terríveis, mas aqui dentro reinava em nós a certeza de que, além da faixa das trevas, o céu ilimitado resplandecia eternamente em luz. Nos reunimos a Silas e, junto, nos aproximamos do abnegado instrutor para as últimas saudações, porque nós também, Hilário e eu, devíamos partir, já que a nossa tarefa estava encerrada. Druso nos abraçou paternalmente e, talvez porque nos demorássemos no abraço carinhoso tentando definir o nosso imenso afeto por ele, pousou em nós o olhar falando comovido.
Deus nos abençoe, meus filhos. Um dia nos reencontraremos de novo. E com a voz embargada de emoção, beijamos sua mão em profundo silêncio, porque somente as lágrimas poderiam dizer algo de nossa gratidão e de nosso enternecimento no adeus inesquecível. Então, lembrando que o apóstolo Paulo aconselha: tomai essa decisão de não pôr diante de um irmão uma pedra de tropeço ou uma causa para cair. Ele diz: é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer algo que faça o teu irmão tropeçar. Caso haja tal pedra de tropeço, o cristão precisa se lembrar das palavras de Jesus e resolver prontamente os assuntos. É importante ter em mente: se tu, pois, trouxeste a tua dádiva ao altar e ali te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua dádiva ali na frente do altar e vai. Faze primeiro as pazes com teu irmão e então, tendo voltado, oferece a tua dádiva. Entra em acordo depressa com teu adversário enquanto estás com ele a caminho no tribunal, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao carcereiro e te joguem na cadeia. Com toda a certeza afirmo que de maneira alguma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Agradecendo a André por nos dizer que nos abismos existem casas que acolhem os criminosos, onde a gente pode pagar até o último centavo, né? Espíritos extremamente devedores, sofridos, que se arrependem do que fizeram, entendem que precisam de ajuda e encontram nessa casa acolhimento e oportunidade de se recuperar, de aprender, para ter novas condições de voltar à Terra para uma nova oportunidade. Fiquem com Deus. Boa semana. Amo vocês.